sou a professora Jorginha, dou aula de português na escola eu fiz. O show foi uma bênção que aconteceu aqui na nossa escola, tanto para os alunos como para nós, professores. Está sendo um grande amigo, um grande ajudante. Senhor, eu gostaria de saber de você se você recebeu apoio de alguma autoridade israelense para publicar alguma obra. Bom, Georgina, eu que tenho que agradecer vocês pela receptividade, pelo companheirismo, a professora Kelly pelo convite. Um ano atrás, quando ela me convidou, eu fiquei muito feliz em fazer parte desse projeto, que é uma escritura da escola, e estou muito grato mesmo por tudo, por vocês colaborarem para esse processo de difusão desse trabalho aqui no campo escolar. Com relação ao apoio, eu nunca tive apoio nenhum de governo, de poder legislativo e executivo. Ambos eu tentei sim, busquei apoio com eles, só porque que acontece? O poder legislativo, ele não prioriza isso. Eles veem isso como algo que não tem importância, que não precisa ser feito. E aí a gente leva para o outro lado, que é a bestialização da população. E aí a gente pode citar o exemplo do livro de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, onde ele fala que a política atual, ela desenvolve uma ideia de alienação. E o meu trabalho é libertador. Eu venho com a literatura que liberta. Então isso vai de frente, ou bate de frente com a ideologia política que a gente vive, que é a ideologia da alienação, de uma cultura onde as pessoas acabam não buscando seus direitos. E, no entanto, a gente nem pode dizer que não se busca, porque como eu faço, eu busco tantas vezes apoio, como eu disse que não recebi, mas eu busquei na Câmara Legislativa, com o atual prefeito e com os prefeitos anteriores, só porque eu não obtive nenhuma resposta. Não tive nenhum respaldo com relação ao pedido. Mas só porque eu não desisto e acabo buscando. E até cito aquela frase esdrúxula que as pessoas usam, que santo de casa não faz milagre. E às vezes é isso mesmo. Às vezes eu consigo fazer trabalho nos Estados Unidos, Japão, na Europa, Portugal, no Brasil também, mas em Luana não. Acabo não tendo reconhecimento, acabo não tendo espaço. Mas tudo tem seu momento, tá? Eu agradeço muito. Eu me chamo Ana Matilde, sou professora de atividade artística, de ciências, educação física e à tarde de atividade física e cultural. Diogo, qual é a obra de literatura mais importante no mundo? Professora Ana, creio eu que não existe o livro mais importante. Existe sim diferenças com relação ao conteúdo, à construção do mesmo, a mensagem com que o autor queria passar os seus sentimentos ou as suas informações. Não existe um mais importante do que o outro. Cada um tem a sua importância e sua valia na construção da sociedade humana. Por isso eu digo para você, não dê importância à questão de melhor ou pior. É preciso que possamos nos envolver nesse processo de leitura, de conscientização, de informação, e cada um dos livros e das obras aí publicadas no mundo afora terão grandes contribuições para a nossa evolução. Meu nome é Edivane, sou profissional de ação. Diogo, a sua opinião, a cultura é apoiada e desenvolvida em nossa cidade? Edivane, eu vejo a ausência com relação ao apoio governamental com relação à cultura. Existem sim meios e caminhos para a concretização da mesa. No entanto, a gente encontra uma gama de democracias e de burocracias que acaba limitando aqueles que buscam de verdade a construção dessa cultura. Eu vejo uma cultura de massa que se cresce e se perpetua ao longo do século de forma natural, através da oralidade, através da própria aculturação de um determinado espaço e ambiente. Mas sinto a ausência ainda do governo com ênfase na construção de um espaço cultural. Na nossa própria cidade, eu vejo essa necessidade. Há uma relação distante ainda entre os artistas da cidade com a parte governamental ou administrativa que trabalha
o processo de cultura, esse processo de formação de uma identidade cultural. Cada um de nós temos a nossa. No entanto, precisamos de um espaço para imortalizar e concretizar as nossas ideias ao longo do século, preservando a nossa identidade, a nossa história. Espero eu um dia poder contar com o apoio dos governantes e da Secretaria de Cultura que aqui existe na cidade, só que eu vejo a ausência. Há sim um movimento invisível da mesma, pois no dia a dia não vejo seus reflexos na construção da parte cultural e histórica. E mais, sinto a ausência da valorização dos artistas que aqui vivem. Meu nome é Isabel, trabalho na escola e você gosta muito dos artigos, faz jornais, faz poemas. Eu queria saber como você está esse projeto que foi aprovado pelo MEC, mas Elizabeth, como que os alunos me receberam? Na primeira semana eu senti um pouquinho de receio ou de até medo, vamos dizer assim. Porque quando a pessoa, ou até mesmo um conteúdo novo, que chega diante da gente, a gente encontra um pouquinho de adversidade e às vezes as pessoas acabam tendo um pouquinho de repulsa e até medo, porque quando o diferente vem em nossa direção, a maioria das pessoas não querem dar a mão para esse diferente, eles acabam excluindo. No início eu senti um pouquinho de exclusão com relação aos alunos, mas isso para mim não foi nenhuma dificuldade. Eu tentei sempre trazê-los para perto de mim e mostrar para eles que eu era mais um amigo que estava ali para fazer a diferença, não para promover a exclusão. O movimento hoje, na educação e em todos os campos da área humana, é da inclusão, é de incluir o indivíduo em todas as atividades e em todos os processos de transformação no conceito social e educacional. Por isso, em primeiro momento, eu senti sim uma relação amistosa com relação aos alunos. Mas isso não foi o objetivo ou não foi algo necessário ou fundamental para que eu pensasse em desistir. Pois eu tentei sempre fazer a diferença. E esse é o meu objetivo. Mostrar que no diferente há oportunidade para novos caminhos, novas possibilidades, novas fronteiras a se cruzar. Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina, sou funcionária da Escola Rio e eu gostaria de saber, Diogo, como que você acha que a literatura influencia na vida futura dos estudantes? Carolina, a literatura influencia muito na questão futura dos nossos alunos. Por quê? Literatura é o caminho onde podemos aprender a arte da leitura, a arte da interpretação, a arte literária, a construção de uma essência ou até mesmo de uma educação do ser e da alma. A literatura ela promove a transformação do indivíduo, uma transformação que parte do interior para fora, ou seja, do interior para a parte exterior. A educação é o caminho para se libertar dos nossos jovens. Por isso eu vejo sim uma grande influência da literatura na construção da identidade social, na identidade das pessoas, enquanto relação de comportamento, de sociabilidade. Por isso, a literatura tem grande influência na vida futura dos nossos alunos. Eu vejo nela o caminho. Quem dera eu que no passado eu tivesse contato direto com a literatura, um professor que me instruísse e mostrasse o caminho da literatura. Hoje eu seria um Diogo muito mais evoluído, um Diogo muito mais conscientizado. Mas eu sei que tudo tem um momento certo na vida da gente para acontecer. Por isso, quero eu fazer a diferença e mostrar para esses alunos que a literatura é o caminho, é uma porta, é uma janela que se abre no infinito horizonte das possibilidades, rompendo com as janelas killer e mostrando os caminhos possíveis de uma transformação que começa no interior de cada um e se projeta no exterior.
mostrando para a humanidade a nossa capacidade de transformar, a nossa capacidade de conscientizar. Boa tarde, Diogo. Diogo, como o seu projeto cultural foi recebido pelos alunos da Escola Euclides Serafim de Lima? Ângela, o projeto, quando chegou na escola, como eu disse na resposta anterior, ele chegou como algo diferente, né? E o diferente acaba promovendo uma repulsa, em primeiro momento, mas depois acaba encontrando espaço. E quando eu cheguei aqui na escola, a primeira coisa que eu tentei e estou implementando a cada dia é a educação no sentido de comportamento, no sentido de respeito, no sentido de conscientização da nossa forma de agir perante o professor e os nossos colegas. É preciso que possamos juntos conscientizar esses alunos. E no primeiro momento, quando eu cheguei, eu senti essa indiferença, porque eu cheguei com a diferença. Eu cheguei mostrando para eles que vim para ficar e que vim aqui para fazer esse diferencial. E que eles jamais iam me barrar ou ia provocar o meu exilamento. Eu lutaria até o fim pela ideologia e a proposta que no início estava projetado, estava idealizado. E o objetivo é colocar isso em prática, mostrar para eles que há possibilidade sim, que a educação é a esperança e o caminho para transformar e conscientizar o mundo à nossa volta. Diogo, eu sou a professora Maílson, sou professora do 5º ano. Eu gostaria de saber qual é a sua contribuição para a literatura. Maílson, a minha contribuição para a literatura, eu nem diria que é uma contribuição, pois eu sou um aprendiz. Eu sou só uma gotícula na vastidão de um oceano, um grão de areia na imensidão de uma praia. Eu sou um rabisco em meio a tantos e tantos idealistas e pensadores da literatura mundial. Eu estou aqui só para tentar levar a mensagem, uma mensagem que promove a libertação dos indivíduos. Eu não diria que a minha contribuição promove ou faz a diferença no meio literário, pois eu sou simplesmente um nada, uma gotícula, um rabisco, um sonho, um projeto. Eis-me aqui, em meio à vastidão, tento fazer a diferença, levar uma mensagem nova, uma mensagem com a nova roupagem, mas tudo, graças aos meus mestres, eu sou simplesmente um discípulo de tantos inúmeros gênios do meio literário, que influenciaram e que me influencia a cada dia para buscar a centelha da diferença. E espero eu promover a diferença, mas não vejo uma contribuição rica com relação à literatura, pois o que faço é simplesmente um rabisco, simplesmente um risco em meio à vastidão da escrita, da arte e dos contextos literários que me circundam. Eu sou Ana Cília, professora da Escola Euclides. Gostaria de saber, Diogo, o que levou você a criar o projeto Mais Cultura na Escola? Na Cília, o projeto não foi uma criação minha. O programa Mais Cultura já existe, está aí, é um projeto em parceria com o MEC. Eu tive o privilégio de ser convidado pela professora Kelly para estar promovendo e ministrando esse trabalho na escola. E junto com ela a gente desenvolveu e projetou as atividades, as práticas que seriam implementadas no dia a dia da vida escolar. Espero eu fazer a diferença para esses alunos, para a escola, deixar uma marca, deixar um grãozinho da minha contribuição para o progresso dos mesmos, e que futuramente eles possam voltar no tempo e lembrar dos ensinamentos, das aulas, porque eu voltarei e muito para essas aulas, porque está sendo um aprendizado muito grande para mim, enquanto profissional, enquanto professor, educador e conscientizador. Por isso eu venho dizer para você, Nacília, que a gente não cria nada, a gente simplesmente é instrumento das criações ou somos guiados para desempenhar determinado papel.
algo predestinado, uma missão que vem de algum lugar distante ou de forças desconhecidas para nos conscientizar e colocar na nossa consciência a ideia de transformação. E eu vejo nesse programa a oportunidade de mostrar para a sociedade o diferencial que a cultura, a literatura, a arte, a poesia faz nas pessoas. A poesia, a literatura, a arte promove nas pessoas a essência do bem, a essência da bondade, a essência da compreensão e da sensibilidade. Precisamos de pessoas mais sensíveis e essa sensibilidade precisa ser trabalhada e difusa nas escolas, nos meios educacionais e que essas mensagens de conscientização e de libertação promova a mudança no seio escolar, fazendo com que a educação passe por transformações e que amanhã essa pequena oportunidade de hoje possa promover grandes influências no contexto educacional e no contexto social da humanidade. Bom, faço das minhas palavras as palavras da minha colega, também venho agradecer a sua participação aqui da escola, enquanto já temos visto resultados positivos através da sua participação aqui. Bom, Diogo, a minha pergunta para você é a respeito, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais, tenho observado que você gosta bastante de estar valorizando a questão da terceira idade, ali, de estar fazendo entrevistas, né? Valorizando a nossa cultura. Você, como uma pessoa, assim, até comentava com a colega, uma pessoa revolucionária, uma pessoa que está fazendo a diferença, qual a contribuição, a importância de estar valorizando essa faixa etária? Delaine, eu só tenho que agradecer você. Você tem me auxiliado tanto aqui com as ferramentas, né, vamos dizer assim, com os materiais pedagógicos, tecnológicos da escola. Às vezes eu não sabia onde estava, como funcionava, e você sempre está me dando a mão, me ajudando os meninos também, colocando ordem em sala. Eu que agradeço você. Com relação ao trabalho com a terceira idade, o que é o meu objetivo? Eu trabalho a humanização das pessoas. E reconhecer as pessoas que às vezes são esquecidas, como as pessoas que estão na terceira idade, é um processo de humanização. É mostrar para as pessoas que aquelas pessoas não são idosas, que elas não são velhas. Velho, como diz o ditado popular, é fraco. Na verdade, ali são anciões, pessoas que têm muito a nos ensinar e que às vezes a nossa juventude não quer ouvir. Então eu usei desse mecanismo que é escrita e juntei com a rede social para trazer essas pessoas para o meio social novamente, né? Igual a dona Fátima, que foi primeira dama, a dona Esmeralda também foi a primeira dama, que foi uma das entrevistadas. Eu só tenho a agradecer ela e eu pretendo trazer ela para essa roda viva nossa, para a gente entrevistá-la. É um patrimônio vivo e às vezes esquecido, porque está velho, vamos dizer assim, velho entre aspas. Não é um ser velho, é um ser experiente, um ser que tem muito a nos ensinar e a contribuir. E com esse processo que eu venho desenvolvendo, que é a humanização, eu procurei enfatizar isso. Criei uma página que fala, o título é Ouvindo a Terceira Idade. Então, ouvindo essas anciões, ouvindo essas pessoas que têm muito para nos contar, que tem a história de Uruana gravada na sua memória e que às vezes não é ouvida, que é esquecida, que é deixada de lado. E é momento agora de a gente ouvir essas pessoas. É momento da gente abrir as portas do conhecimento, porque o conhecimento não se faz somente em sala de aula, ele se faz com pessoas experientes. E as pessoas experientes são as ditas velhas, são ditos idosos. Então, o termo e a função da mensagem trabalhada com relação à terceira idade é essa: é desmistificar o ideal que essas pessoas são velhas, são esquecidas. Na verdade, elas são anciões que têm muito a nos ensinar, e eu vou continuar com esse trabalho. E se tiver pessoas aí que querem ser entrevistadas, podem me procurar, que vai ser uma honra entrevistá-la e colocar a sua ideologia, a sua mensagem em difusão e transmutação em meio à sociedade. Meu nome é Divina, sou professora de apoio da inclusão. Estou falando em nome da Vanessa Lorane. Diogo, você como escritor, poeta e historiador, e agora professor,
Como está se sentindo em desenvolvendo esse projeto Mais Cultura em nossa escola? E qual a mensagem que você deixa para os alunados que fazem parte agora da Roda Viva? Bom, Divina, quando eu recebi o convite da professora e diretora Kelly, ano passado, para fazer parte desse projeto, eu fiquei muito feliz. Eu estava saindo de um momento difícil, eu participei de um processo seletivo e acabei tendo alguns problemas em relação a esse processo seletivo e estava no momento de desacreditar naquilo que a gente busca. Então, o que eu fiz? A partir desse convite dela, eu renovei as minhas forças e esperança de levar uma mensagem, tá? E eu me embrenhei nesse projeto Mais Cultura na Escola, para tentar fazer diferença na vida desses alunos que estão aqui à nossa volta. Bom, e trabalhar com eles no dia a dia está sendo muito importante para mim. Eu tenho aprendido muito, porque você acabou de fazer um pequeno resumo da minha, vamos dizer assim, da minha bibliografia, da minha biografia, melhor dizendo, mas o que adianta às vezes a gente ter títulos e acabar não trabalhando isso em prol da comunidade? Então trabalhar com esses alunos, para mim, é muito enriquecedor. Estar com você como colega, igual você mesmo, é muito importante, porque eu vejo nisso o desenvolvimento da pessoa enquanto criatura. Porque título acaba não fazendo a gente enquanto ser humano, acaba construindo divisões dentro do conhecimento, acaba colocando degraus com relação um ao outro. Mas quando a gente trabalha numa escola, eu acho que a gente torna um só. E é isso a minha missão, é tornar a gente um só, tornar nós um só, em prol da mensagem, em prol dessa transformação, em prol de acreditar no amanhã e fazer do hoje a oportunidade de transformação. Porque se hoje a gente tem uma boa educação, se hoje a gente tem um bom aprendizado, amanhã teremos bons profissionais, teremos bons pensadores, idealistas, pessoas que vão difundir uma mensagem de paz. E essa é a minha missão, é deixar discípulos de uma ideologia que transforma, que liberta, que faz com que a educação e a escola seja a porta e o caminho para a transformação. Então minha missão agora, primordial, é mostrar para essas crianças que a educação é o único caminho, que a educação e que a escola é a esperança da humanidade. Sem educação não chegamos a lugar nenhum.